nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado, que o nome dele seja magnificado no meio do seu povo. Nós nunca podemos nos esquecer, amados irmãos e irmãs, que há um Deus ferido sentado no trono desse universo, um Deus ferido de amor pelo seu povo, um Deus que nos amou tanto que permitiu-se permanecer com as marcas do seu amor pela eternidade. Irmãos, nós devemos olhar para esse amado Senhor e, de fato, nos lançar em perfeita adoração, em perfeito louvor, pois Ele é digno. E a pergunta que nós levantamos, de que modo nós estamos respondendo a este amor tão maravilhoso, tão precioso, que Ele já demonstrou e tem demonstrado por nós, em especial na sua longanimidade, na sua paciência, em esperar de nós, em esperar por nós, para que nós respondamos adequadamente a uma vida que Ele tanto anseia que nós manifestemos, uma vida de santidade. Oh, amados irmãos e irmãs, como o Senhor tem clamado no seu próprio coração, para que Ele encontre um caminho no coração do seu povo, para que este povo possa manifestar o seu santo caráter. E, lamentavelmente, amados irmãos, nós não estamos respondendo de modo adequado. Estamos atendendo os anseios do nosso coração, em especial dentro da geração em que nós estamos vivendo. Nós nunca podemos perder de vista, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos nos últimos dias. E, aliás, quando nós falamos de últimos dias, quando nós analisamos a história da própria igreja, todos os períodos que ela vivenciou e tem vivenciado agora, somente um único período ela experimentou na sua história, os últimos dias. E nós estamos muito mais próximos do que as gerações anteriores. Amados irmãos e irmãs, não precisamos levantar as questões que estão à nossa volta para buscar sinais que mostram que estamos, de fato, às portas da vinda do nosso bendito Senhor. Quando nós olhamos as perturbações climáticas, não precisamos notificá-las aqui, mas apenas observar os extremos que estão acontecendo. Os extremos dos frios em algumas localidades, calor imenso em outras, vendavais, furacões, terremotos. Isto apenas para falar desses pontos que nós analisamos como sinais visíveis. Agora, amados irmãos, quando nós olhamos para este mundo e vemos uma deterioração moral exacerbada, nós vemos um caminho galopante da moralidade indo por todos os campos, nossos corações realmente fervem de angústia por esta realidade. Mas algo que eu gostaria de estar compartilhando aos meus irmãos e irmãs é um assunto pastoral. Vocês sabem que o pastor tem em uma das suas mãos a vara, em outras de suas mãos tem o cajado. Tem sim exortação, admoestação até, mas tem na sua outra mão, tem o cajado, tem a palavra de consolo. Então, logo mais vou estar dizendo aos irmãos qual é o encargo que temos para estar compartilhando com os irmãos nos momentos que vamos estar juntos, partilhando a palavra. Mas se faz necessário, antes de orarmos mesmo ao Senhor, faz necessário dizer o seguinte, que antes mesmo que a igreja possa impactar esse mundo, ela precisa ser abalada, ela precisa ser purificada, irmãos. Antes de nós apontarmos o dedo para o pecado do mundo, nós devemos tratar com seriedade dos nossos próprios pecados. Então que o Espírito Santo nos socorra, que Ele ache um caminho nos nossos corações, para que nós coloquemos a boca no pó, em arrependimento, e possamos clamar misericórdia a esse Senhor que é pleno de misericórdia. Aliás, nesta manhã, nós já fomos aí alimentados dessas misericórdias que não têm fim, são elas a causa de não sermos consumidos. Então vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome. Somente Tu és digno, somente Tu és
aquele que é merecedor de receber toda a glória, honra e poder. Nós aqui viemos juntos para, como Maria o fez naquela ocasião, estarmos todos aos teus pés, para contemplarmos a tua face que é bela, mas também ouvir os teus ensinamentos, para que sejamos desafiados em nossos corações. Para tanto nós ansiamos, desejamos, suplicamos a ação do Espírito Santo, que Ele continue a nos falar, como já nos falou e deseja ainda nos falar, que nós sejamos todos desafiados pela palavra, que nós possamos, em todo esse tempo, até o domingo, que cada um de nós saímos de modo diferente pelo qual aqui chegamos desse tempo, Senhor. Que Tu sejas honrado, que Tu sejas glorificado no meio do Seu povo, Senhor. Bendito sejas eternamente o Teu santo e perfeito nome. Amém, Senhor. Eu entendo, amados irmãos, que a igreja ela perdeu a sua voz profética, porque ela perdeu o seu caráter profético. Nós não temos nada que comunicar ao mundo, irmãos e irmãs, porque nós não temos autoridade para isso. Entendo que o Espírito Santo quer tratar conosco de modo muito sério. Ele quer mostrar a nossa realidade na qual nós nos encontramos, para que então, cercados dessa realidade, dessa verdade, quando nós colocarmos a nossa boca no pó, quando nós estivermos encolhidos diante dele, buscando uma direção clara que ele deve dar ao nosso coração, uma vez isso dado, nós então vamos ser capacitados e teremos sim uma mensagem a dar a este mundo. Não apenas uma mensagem da cruz, uma mensagem que é inegociável, mas também sermos aqueles mensageiros que trazem as marcas da cruz, genuinamente. Este mundo está precisando ver vidas diferentes. Esse mundo está precisando ver homens e mulheres santos, separados para uso exclusivo dele. Esse mundo está precisando ver famílias equilibradas, filhos obedientes aos pais, pais que amam seus filhos. Esse mundo está precisando ver de um testemunho genuíno, para que então ele possa ser impactado por uma realidade que tanto necessita ouvir, irmãos. Então nós precisamos do socorro do Senhor. Há tempos atrás eu estava lendo uma biografia do nosso irmão do passado, do século XVIII, John Wesley. E como faz bem ao nosso coração entender que Deus sim fez uma visitação tão linda naquele século. Por que será que Ele não pode fazer no nosso tempo, irmãos? Por que será que Ele não pode visitar-nos de maneira impactante pelo Seu Espírito e levantar um povo nessa geração do fim, para impactar essa sociedade que tanto precisa? E lendo essa biografia, algo me chamou muita atenção. Há vários cenários na história desse irmão que nos marcam de modo bastante significativo. Mas um deles que eu quero apenas destacar, que é forte no meu íntimo, é algo que aconteceu, que está registrado na sua história, que determinado cidadão chegou num lugarejo, num lugarejo chamado Cornwall, na região lá da Inglaterra, aos arredores de Londres. E ele estava então nesse lugarejo buscando uma cantina, um bar, um pub, como é chamado em inglês, para tomar uma bebida. Ele andou por vários lugares e, sem sucesso algum, não achou. Até que ele achou um camponês que estava num caminho por uma estrada, e ele abordou esse camponês. Mas eu gostaria de falar com o senhor, por acaso nesse lugarejo aqui não há nenhum lugar para que eu possa tomar uma bebida? Então aquele camponês, observando que era um nobre, que era uma pessoa visitante lá no seu lugar, ele tirou seu chapéu humildemente e falou assim: o que acontece é que cerca de 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John Wesley, um homem cercado de santidade, um homem que deixou as marcas de um testemunho profundo, amados irmãos. Eu creio, irmãos, que o Senhor não quer nesse tempo do fim levantar homens, um aqui e um acolá. Ele quer levantar um povo, uma igreja santa,
uma igreja tomada do Espírito Santo, para que possa expressar uma vida de santidade. Não homens isolados, assim como um companheiro de século, George Whitefield, um homem também que muito usado pelo Senhor naquela ocasião. Segundo os historiadores, é dito que George Whitefield, raramente, e foram milhares de sermões que ele professou, raramente ele pregou um sermão sem ter a consciência plena da unção do Espírito Santo. Mas algumas vezes ele parava o seu sermão e dizia àqueles que estavam ouvindo: irmãos, o Senhor está presente, o Senhor desceu dos céus. Oh, irmãos, como nós precisamos também de homens e mulheres que possam ser tomados da presença do Espírito de tal forma que vão impactar o nosso coração, tão envolvidos com esse mundo, tão amarrados com este mundo. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, de homens e mulheres que antecedem o alvorecer do dia, que coloquem seus joelhos no chão para clamar pelo seu povo, para que haja de fato um avivamento nesse tempo do fim. Amados irmãos, dito isto, queremos dar um passo seguinte, então, para comunicar aos irmãos qual é o encargo que eu tenho, então, nesse tempo para os irmãos. Como disse, um tem um aspecto admoestativo, exortativo, o outro de consolo, também de ajuda. E nós vamos ver nessa noite, com a ajuda do Espírito, 3 inimigos. Vamos falar desses 3 inimigos tão ferozes que operam contra a igreja nesse tempo do fim, buscando evitar que ela ande nos caminhos da santidade, buscando evitar que nós respondamos ao chamado a uma vida de santidade. Quero dizer quais são esses 3 inimigos inicialmente, para então depois pontuar alguma outra coisa a respeito de cada um deles. E tenho certeza que o coração dos irmãos há de buscar outras tantas verdades referentes a isso que vamos estar tratando com os amados nessa noite. O primeiro inimigo que age ferrenhamente contra ou busca impedir que nós tenhamos um andar de santidade é o próprio arqui-inimigo do nosso Senhor, Satanás, a astúcia de Satanás, que busca nos manter escravizados em muitas coisas, para que nós então, uma vez imobilizados, uma vez paralisados, não busquemos uma vida de santidade. Esse é o primeiro grande inimigo que nós temos, que a igreja tem. O segundo inimigo é algo que há pouco nós falamos. Nós não temos autoridade nenhuma em apontar para o mundo e dizer a respeito do seu pecado, enquanto nós não tratarmos com seriedade do nosso próprio pecado, de nós colocarmos a boca no pó em arrependimento e clamarmos ao Senhor que Ele venha tratar conosco. Então, o segundo inimigo é exatamente a questão dos nossos pecados não confessados diante do Senhor. Pecados não confessados nos mantém também aprisionados, nos mantém paralisados, nos mantém impedidos de avançar numa vida de santidade que tanto o Senhor tem buscado nesse tempo. E o terceiro e último inimigo, poderíamos citar outros, mas eu creio que essa tríade é terrivelmente já suficiente para mostrar os empecilhos que nós temos, que agem contra uma vida de santidade. O terceiro é os nossos laços ou o nosso amor a este mundo. Terrível. Então nós temos Satanás, nós temos os nossos pecados não confessados e nós temos o amor ao mundo, os laços com esse mundo, que de certa forma nos mantém, nos mantém aprisionados, cativados, presos nesta realidade. Então, gostaria de que curvássemos a nossa cabeça e mais uma vez, juntos clamássemos ao Senhor, para que Ele nos socorresse, pudesse nos socorrer nesse tempo. Maravilhoso Senhor, nós clamamos o Teu socorro. Usa esse tempo, que o Espírito Santo venha colocar a Tua palavra em nossos lábios, em nossos corações, para que nós sejamos desafiados, para que nós sejamos, Senhor, levados a uma vida de santidade, como Tu desejas, para que nós sejamos uma igreja do tempo do fim, que venha atender os Teus anseios,
que venha atender o amor eterno que está no teu próprio coração, que foi manifestado por nós. Ó doce e amado Senhor, socorra-nos, continue a nos falar com misericórdia, que o teu Espírito tenha liberdade em nós, entre nós. Fala, que o teu povo ouve, Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos pegar então a primeira passagem, uma outra passagem é suficiente para nos nortear dentro desse primeiro aspecto que vamos estar trabalhando, mostrando como que o nosso inimigo age para nos manter paralisados, e desta forma nós não avançamos dentro do chamado que nós temos a viver uma vida santa, que o texto está em Efésios capítulo 6, versículo 12. O texto, de modo bastante claro, nos mostra que sim, a igreja tem uma luta a enfrentar, tem aí uma peleja a enfrentar, e ela está bastante, de modo claro, relacionada aqui. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, observe o que diz a palavra do Senhor: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Oh, irmãos, aqui está um texto que faz com que nós entendamos que nós temos uma luta e que nós nela estamos inseridos, porque a nossa luta não é contra, diz que é uma luta que nós estamos enfrentando já. Não envolve sangue e nem carne, ela não está no nível de uma compreensão, de uma análise de mente que nós possamos fazer, mas nós enfrentamos o inimigo que é muito mais poderoso do que nós. Diz aí, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestes. Então nós temos aí uma classe de inimigos tremendamente terrível, que age contra. E há muitas formas do inimigo manter as pessoas aprisionadas. E uma delas é através da culpa. E uma das maneiras do inimigo manter as pessoas inertes, imobilizadas, aquelas pessoas que realmente não avançam para buscarem uma vida de santidade, é quando ele lança uma seta na mente de uma pessoa e a mantém prisioneira. E isso por muitos e muitos anos até. Há uma história bastante interessante, real. Eu pude presenciar esta realidade. Alguns anos atrás, um irmão em Cristo, um jovem advogado, tinha acabado de se formar. Ele tinha feito a sua formatura na capital, em São Paulo, e então ele dirigiu-se ao interior para cumprir os seus primeiros trabalhos. Um irmão em Cristo. E ele então, naquela ocasião, ele desceu na rodoviária de uma cidade ali do interior de São Paulo, e pegou a sua bagagem, e quando ele estava dirigindo o seu hotel, que ficava bem próximo ali da rodoviária, ele viu uma cena. E a cena que ele viu foi a seguinte: ele viu um garoto de uma idade talvez de 10, 11 anos de idade, carregando 2 malas muito pesadas, possivelmente tentando ajudar alguém que estava com outras bagagens. E naquele momento, quando ele viu esse cenário, ele riu. Ele achou engraçado aquela cena e riu. E da mesma forma que ele riu, ele começou a andar em direção ao hotel. Quando ele chegou no hotel, ele estava ali no balcão do hotel para fazer a sua operação de entrada, o seu check-in, veio uma voz na sua mente. E a voz foi uma parte de um texto do livro de Mateus, capítulo 25, 40, que diz assim, parte do texto, né? E todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquela voz foi pum nele. Veja, um texto da palavra. Ele não deu muita bola para aquela voz e continuou fazendo o seu ingresso ali no hotel. De repente essa voz de novo veio. Mas todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E pela segunda vez, e essa voz ela começou a tomar uma proporção, e naquele momento, antes mesmo dele ir para o seu quarto,
Imediatamente ele tomou uma atitude e voltou correndo para a rodoviária, tentando buscar aquele menino, porque ele percebeu que aquilo estava conectado com algo que ele não tenha feito de bem para aquele moço. Mas só que ele chegou naquele contexto, naquela rodoviária, não encontrou mais o menino não estava mais lá. E na volta para o hotel, a voz: mas todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Desde meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Enfim, os irmãos até imaginam o progresso disso na mente deste jovem. Então vejam só o que nós estamos falando. O inimigo achando um caminho na mente daquele moço e ali grudando sobre ele. Enfim, para que nós encurtemos essa história, avançou-se o tempo. Esse moço, ele foi levado para um tratamento psiquiátrico. Ele ficou completamente vivendo uma vida de zumbi. E aquela voz não o deixava de qualquer forma. Até que um dia, um irmão que foi apresentado a ele e foi ter com ele para saber dessa história. E ele então reproduziu tudo isso que nós acabamos de falar. E quando ele disse o seguinte, eu estava ali no balcão do hotel fazendo o check-in, e quando a voz veio novamente, eu deixei todas as coisas ali, voltei para a rodoviária. Aquele irmão que estava ouvindo a ele falou assim: mas irmão, espera lá, o que você foi fazer na rodoviária? O que você foi fazer lá? Eu fui procurar um menino para... Mas esse irmão usou até um neologismo, uma palavra que nós não temos no português, mas nós podemos compreendê-la. Ele disse assim: não, meu irmão, você foi tentar despecar. Você foi despecar. Uma vez que você não achou o menino, você não conseguiu despecar, porque você entendeu que aquela sua atitude foi um pecado. Você teve uma atitude inadequada. E uma vez que você não conseguiu vê-lo, então você não conseguiu o quê? De fato, o sucesso que você queria. Você não despecou. Mas aí aquele irmão então deu um texto que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, né? Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados, de toda a nossa iniquidade e nos purificar de toda a nossa injustiça. Esse texto impactou esse irmão de tal forma que foi um texto rema, né? Foi uma palavra que veio dada pelo Espírito. Depois de muitos anos de escravidão, e uma escravidão que foi alicerçada e arquitetada por Satanás. Observando que Satanás usou parte de um texto para aprisionar a mente daquela pessoa. E aquele jovem ficou prisioneiro por muito e muito tempo de uma situação. E aonde nós estamos, eu desejo chegar com este exemplo aos meus irmãos e irmãs, que muitas vezes Satanás, ardilosamente, ele nos mantém prisioneiros, nos mantém debaixo do tacão de uma culpa terrível, e isso nos imobiliza, isso faz com que nós fiquemos paralisados de tal forma que nós não conseguimos avançar numa vida de santidade. Quantos anos este jovem foi mantido prisioneiro por Satanás? Era um jovem cristão, ele amava o Senhor, mas estava debaixo o quê? De uma profunda e terrível culpa que o mantinha daquela forma. Mas pela graça do Senhor, o Senhor levantou um irmão para que aproximasse dele e pudesse então, através de uma palavra dada a ele, trazer o quê? Uma perfeita libertação. A conclusão de toda essa história é que rapidamente aquele moço que tinha lá uma imensidão de medicação que deveria tomar para que ele pudesse sobreviver dentro daquele contexto, depois ele foi orientado pelo próprio médico: você está curado, você não tem mais nada. Mas a palavra de Deus foi um caminho de libertação. O Senhor levantou um irmão para aproximar-se desse jovem, e então dar a ele uma palavra rema.
Irmãos e irmãs, isso é mais comum do que a gente pensa. Há muitas pessoas que estão aprisionadas por Satanás, pelas astúcias, pelos seus ardis, e estão imobilizados, de tal forma que não conseguem dar passos que caminhem em direção a uma vida de santidade. Então esse nosso primeiro inimigo, ele é terrível. Mas nós nunca podemos perder de vista, sabe, que o nosso Senhor Jesus Cristo o derrotou naquela cruz. Que nós temos a perfeita libertação no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que não há pecado ou culpa que seja maior do que o seu poder revelado na cruz. Ele deseja que nós, então, confessemos o nosso pecado. Eu penso agora, isso é uma colocação que eu faço dentro da própria história que apresentamos aqui. Se aquele jovem, então, naquele momento que aconteceu, aquela visitação da voz, ele poderia, então, ir diante do Senhor e falar: Senhor, de fato, entendendo da parte do Senhor que aquilo foi um gesto de pecado, Senhor, eu quero confessar o meu pecado diante de Ti. Eu magoei aquela pessoa, mas eu quero confessar diante de Ti. Eu não posso vê-lo mais, mas diante de Ti está aqui o pedido do meu perdão. Me fundamento unicamente no Teu sangue, na Tua obra perfeita. Eu creio que a história seria totalmente outra, nem teríamos ela aqui para anunciar nesse momento. Mas de qualquer forma ela pode nos edificar, ela pode nos ajudar, ela pode até também servir de base para tantos que vivem debaixo de uma opressão maligna, debaixo, sabe, de um tacão terrível de Satanás. Então esse é o primeiro e grande inimigo que nós temos, que tem operado contra a uma vida de santidade, irmãos. Nós devemos estar atentos. Nós devemos sim estar atentos, mas sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é a nossa tremenda vitória. Ele é aquele que verdadeiramente venceu todas as coisas. Então, dando um passo seguinte, vamos tocar um pouco no que se refere a um assunto tremendamente importante, irmãos, no qual nós devemos levar a sério. Como há pouco nós falamos, mediante a situação que nós devemos colocar a nossa boca no pó e reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Não estamos atendendo às suas demandas como Ele deseja. Nós não estamos, de fato, atendendo aos seus anseios. Não estamos vivendo vidas familiares que honre e glorifique o santo nome dEle. Oh, irmãos e irmãs, o Senhor precisa tratar conosco desse assunto. Ele precisa tratar com esse assunto. Mas Ele precisa achar um caminho no nosso coração. Ele precisa achar um caminho meio pelo qual, quando nós visitados por Ele, nós vamos reconhecer: sim, Senhor, este é o meu pecado. Quantos de nós, não sei, jamais eu falaria isto, mas numa assembleia como esta, nós temos números suficientes, devido às pesquisas feitas, para mostrar quantos aqui presentes não são muitas vezes escravos de situações tão impuras, tão terríveis, de imagens tão distorcidas. Quantos aqui presentes não estão sofrendo muitas vezes e até não tem com quem compartilhar, não tem com quem dividir a sua dor para buscar diante do Senhor um caminho de libertação? Irmãos, o tempo é agora de nós olharmos para o Senhor. Há sim um caminho. Nós não precisamos viver escravos deste mundo pervertido, escravos das imagens, escravos dos ouvidos pelas músicas, escravos de uma sociedade caída. Nós não precisamos, amados irmãos. Nós fomos libertos por bom preço. Nós fomos libertos por um preço que foi pago à base de sangue, o sangue do Cordeiro, amados irmãos. Então tem libertação sim. Tem desde o menor ao maior que está aqui, há libertação sim, irmãos. E nós precisamos então confessar os nossos pecados diante dEle. Nós precisamos. Vamos pegar, e eu fiz uma menção há pouco do livro de 1 João. Vamos lá nesse livro indicado, no primeiro capítulo mesmo, a partir do versículo 6. Nós temos um caminho muito importante aqui da palavra do Senhor. 1 João,
capítulo 1, a partir do versículo 6, nós temos assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, fiel e justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, que texto consolador! Que texto precioso, amados irmãos. Que texto que nós temos para o amparo do nosso coração. Mas nós devemos levá-lo, tomá-lo a sério. Daqui a pouco nós vamos citar outras passagens bastante significativas. Mas, irmãos, se há um assunto que nós não podemos brincar, e quando digo nós, estou falando para o povo de Deus, é com o pecado. O pecado não é brincadeira, irmãos. O pecado destrói família. O pecado nos destrói. O pecado destrói relacionamentos. O pecado é terrível. O pecado, ele macula o nosso testemunho. E o pecado também nos mantém aprisionados, de tal forma que nós não vamos avançar em santidade. Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar a sério este assunto. Nós precisamos tomar a sério este assunto. Vocês sabem como que o esquimó caça lobos? Muito interessante. O esquimó, para caçar o lobo, tem a seguinte estratégia. Ele pega uma faca que tem lâmina nas suas duas extremidades, e embebeda essa lâmina com sangue, e vai ali num lugar apropriado, enterra essa faca de ponta para cima e lança bastante gelo por cima. E depois embebeda o gelo com sangue. E vai para o seu iglu, vai para o seu lugar de repouso. E o lobo, que tem um faro invejável, ele logo vai perceber durante a noite aquele cheiro pelo seu faro aguçado. E ele vai em direção àquele morrinho de gelo embebido de sangue, e começa a lamber. E começa a lamber aquele sangue, vai engolindo o gelo com aquele sangue que está ali, anexado, grudado naquele gelo. E vai chegando perto daquela lâmina. De repente, ele vai passar a lâmina, a língua na lâmina, e ele vai sentir o sabor de um sangue quente. E aquilo vai estimulá-lo a lamber mais rapidamente aquele sangue. E ele não sabe que ele está morrendo de prazer, o prazer que está custando a sua própria vida. É assim que o pecado faz. As pessoas se embebedam do seu próprio prazer, mas não sabem que estão embebedando-se da sua própria destruição. Oh, irmãos e irmãs, nós não podemos brincar com este assunto. É um assunto sério. Nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor tem buscado um povo que Ele pode contar, um povo que Ele pode então expressar-se através dele, um povo que Ele pode contar com Ele, para que este povo possa expressar uma vida de santidade, uma vida tal que vai honrar, glorificar o nome do Senhor. Sabe uma coisa que eu tenho certeza no meu coração? Este exemplo da lâmina, pega, não pega? Só de imaginarmos, só de você imaginar aquele lobo lambendo aquele gelo embebido de sangue, até aproximar-se daquela lâmina, e a língua passada naquela lâmina, o efeito cortante dela, mortal, gera um apetite, porque o sangue é quente. E o que acontece? Ele começa a embeber-se de um prazer que o está destruindo. É assim que faz o pecado. Há o prazer, sim, há o prazer, mas o preço é a morte. Irmãos e irmãs, até quando nós não vamos tomar a sério esse assunto do pecado? Eu quero encorajar a todos meus irmãos e irmãs, na ousadia do Espírito, com muito amor. Lembre-se da palavra pastoral. Ela tem vinda com admoestação. Ela tem vinda com exortação. Depois tem o consolo. Mas nós precisamos receber a exortação e a admoestação do Senhor. Mas eu encorajo que todos
não deitem os seus olhos a dormir, antes de tratarem seriamente diante do Senhor dos seus pecados. Famílias precisam estar perdoando-se mutuamente. Maridos perdoando esposas, esposas perdoando os maridos, pais, filhos. Irmãos, ou não vamos levar a palavra do Senhor a sério? Que testemunho nós vamos dar ao nosso amado Senhor? Que noiva nós somos para Ele? Onde está a noiva adornada? Onde está a noiva purificada que Ele vem buscar? Onde estamos nós? Oh, amados irmãos, eu quero dizer primeiramente, esta palavra é dirigida ao meu coração. Não é porque eu estou um pouco mais elevado, até porque eu estou em pé, que eu estou diferentemente da mesma posição dos meus amados, talvez até mais abaixo. Mas é uma palavra que o Espírito Santo tem trazido às igrejas, em todas as localidades. Nós temos que tomar a sério, nesse tempo do fim, essa realidade. Encorajo a colocarmos a boca no pó em arrependimento, a levarmos a sério a palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos entender que Ele tem um caminho para nós. Ele tem um caminho para nós. Irmãos com irmãos, de fato, nós tendo um relacionamento à luz fundamentado no sangue de Cristo. Oh, irmãos, você sabe, a única plataforma que Satanás nunca vai alcançar um caminho em nós é na plataforma da humilhação. Se você erguer um pouquinho sua cabeça, você já não tem mais um caminho. Mas quando nós tivermos a boca no pó, em arrependimento, ali prostrado, Satanás, ele odeia a humilhação, então ele jamais vai poder nos acessar. Mas é ali o lugar da exaltação, porque é ali que o Senhor nos encontra, é ali que Ele quer nos encontrar, amados irmãos, humilhados diante dEle. Será que o Senhor está satisfeito com o nosso testemunho? Será que Ele está satisfeito com o nosso testemunho individual, coletivo? Eu venho crer que Ele deseja mais, para que as pessoas possam, de fato, ver em nós que há, sim, uma vida diferente, que elas possam tocar Cristo em nós, que possam tocar uma vida diferente, não uma vida religiosa, mas uma vida que esse mundo jamais conheceu e jamais pode conhecer, senão através da igreja, senão através do nosso testemunho. Mas nós não vamos dar os primeiros passos sem antes estivermos de boca no pó, arrependidos, humilhados diante dEle. Irmãos, este é um apelo que o Senhor tem feito aos santos desse tempo do fim. Se nós vamos ser uma geração que vai estar apressando a volta do Senhor, então devemos viver em santo procedimento e piedade, como diz 2 Pedro capítulo 3. É assim que nós não vamos só esperar a volta do Senhor, mas nós vamos apressar a volta do Senhor com santidade. Irmãos, nós somos chamados a uma vida de santidade. Vida de santidade não é uma vida de inerrância ou impecabilidade. De forma alguma. Vocês estão diante do mais falho, daquele que mais tropeça. Vida de santidade é uma vida separada para uso exclusivo de Deus. E quando nós pecarmos, irmãos, nós temos um caminho, nós temos um trono. Nós temos um trono chamado trono de toda graça. E ali nós encontramos um caminho de misericórdia oportuno para nós. Nós temos. Nós devemos viver de modo irrepreensível, diz a palavra do Senhor. Irrepreensível. Para que sejam santos, irrepreensíveis diante de uma geração corrompida. Santos e irrepreensíveis. Mas de que modo nós podemos viver de modo irrepreensível? Será que irrepreensibilidade é sinônimo de impecabilidade? De forma alguma. Se eu peco contra o meu irmão, então eu tenho consciência do meu pecado. Então eu estou repreensível desse pecado. Mas se eu vou diante do meu irmão, me humilho diante dele, falei, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão porque eu lhe prejudiquei, eu pequei contra você. E diante do Senhor eu já tenho também um caminho para que eu absorva o meu perdão. O que acontece nessa relação? Eu me torno irrepreensível diante desse pecado, pois eu tratei. Mas e se eu não tratar desse pecado? Um dia eu vou ter que tratar diante dele como filho de Deus, no tribunal de Cristo.
O Senhor vai pegar a lista e falar assim: olha aqui, Thomas, está vendo essa situação? Você não tratou. Você se tornou repreensível diante dela. Então nós podemos sim viver vidas irrepreensíveis, porque a coisa mais certa é que quando nós caminhamos juntos, há problemas. Ou é só na localidade que eu tenho, que participe, tem problemas? Eu acho que em todo lugar há dificuldades. O raspa-raspa faz parte. Mas se nós nos humilharmos uns diante dos outros, nós temos o caminho, nós temos o perdão, nós temos o acesso. Irmãos, nós temos esse caminho, nós temos que olhar para o nosso cabeça maravilhoso. O Senhor está desejoso de formar um povo que honre, que glorifique o seu santo nome. Oh, amados irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Cada localidade expressa esse corpo. Esse corpo precisa manifestar o quê? A santidade do cabeça, o caráter desse cabeça. E de que maneira nós vamos fazer isto, se não primeiramente trabalhando nesses assuntos fundamentais? Porque quando nós estamos caminhando de modo sério, de modo íntimo diante do Senhor, de modo ajustado, nós vamos ter um caminho no nosso coração que Ele vai poder falar dos seus conselhos para nós. Ele vai poder abrir o seu coração para nós e mostrar o seu caminho. Este é o caminho, andai por ele. Mas agora, se o nosso coração está empedernido, se o nosso coração está cheio de mazelas, como? Pense no reunir do povo de Deus. Nós temos a nossa vida lá fora, que na realidade é o reflexo da nossa intimidade. Se nós fôssemos aqui, me permita dizer isto, colocados ao avesso, no sentido aqui, se a nossa intimidade fosse colocada num painel para que todos vissem, que coisa mais vergonhosa seria da minha parte. Os irmãos virem o que há dentro do meu íntimo e do íntimo de cada um. Essa é a nossa realidade. Mas aí quando nós chegamos para reunir, aí nós ligamos na tomada espiritual. Bom, agora eu vou ser espiritual, agora eu vou louvar o Senhor, eu vou ter um pouco de comunhão, vou ouvir a palavra. Depois eu desligo da tomada espiritual e ligo na tomada do mundo. Irmãos, não convém que seja assim. Irmãos, me perdoe, estou sendo bastante demonstrativo, mas é uma carga que eu tenho tido no meu coração e eu entendo que eu preciso liberá-la. Amém. O Senhor tem chamado um povo, amados irmãos, à santidade. Um povo que pode anteceder o alvorecer do dia, de joelhos, para que nós possamos não só esperar, mas apressar a volta do nosso amado Senhor. O Senhor quer ajustar nossos lares, nossa família. E como que começa? Fala assim, a começar de mim, Senhor. Começa comigo. Não começa com meu cônjuge, não. Começa comigo. Começa comigo. Não é começar com meu cônjuge, não. Começa comigo. Então humilhe-se diante do Senhor. Põe a face. Fala assim, fala para o teu cônjuge, você me perdoa. Fala para o teu filho, você me perdoa. Fale para o teu pai, você me perdoe. Fale para o teu irmão, você me perdoe. Eu tenho sofrido tanto, Senhor. Eu tenho maculado tanto testemunho. Oh, Senhor, vem me socorrer. Clame ao Senhor. Ele é pronto para ouvir. O seu coração é derretido de amor por nós. Irmãos, Ele tem as marcas eternas nas suas mãos, demonstrando, eu amo vocês. Mas Ele quer que nós andemos de modo sincero, limpo diante dEle, amados irmãos. Limpo. Oh, amados irmãos, que o Senhor ache um caminho no nosso coração. Vamos pegar mais uma outra passagem para depois avançarmos para o último ponto. Salmo de número 32. A partir do versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que palavras consoladoras, irmãos. Que palavras preciosas que nós temos ao nosso coração.
enquanto nós calamos o nosso pecado. Veja o resultado que acontece. Os nossos olhos sofrem envelhecimento. Sofrem. Irmãos, quantas doenças que o próprio povo de Deus tem carregado, em virtude de pecados não confessados diante do Senhor. Quantas doenças têm sido trazidas para o meio do povo, por própria culpa do povo, que não tem confessado diante do Senhor, não tem levado a sério diante do Senhor o que a palavra de Deus tem a nos mostrar. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Isso é mão de misericórdia, é lógico, é mão de governo. Mas a misericórdia vai junto, porque o Senhor não quer que nós sejamos esmagados. Ele quer que essa mão que pesa sobre nós nos leve a um arrependimento, a um confessar. Oh, amados irmãos, olha que texto precioso. Vocês vão saber o endereço, mas depois eu lhe dou o endereço. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7. Depois os irmãos vão ver lá nos últimos versos esta passagem tão linda. Irmãos, imaginem só este cenário. Quando nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados, quando nós colocamos diante dele com toda a sinceridade do nosso coração, crendo que a obra da cruz, a obra que foi feita no Calvário é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. A Bíblia fala que todos os nossos pecados são perdoados e os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Há uma figura muito linda aqui. Há muitos anos atrás o irmão fez a seguinte observação quando ele leu esse texto. Ele disse assim, que o Senhor é tão maravilhoso, tão precioso, que além de Ele perdoar todos os nossos pecados, Ele os lançou nas profundezas do mar e pregou uma plaquinha ali na praia dizendo: é proibido pescar, porque Ele não quer que nós vivamos debaixo de acusação de tudo aquilo que Ele, por um alto preço, já pagou por nós. Irmãos, nós fomos comprados por alto preço, irmãos, não foi preço qualquer, o preço do sangue do Filho de Deus. Fomos comprados para pertencermos a Ele, somos dele. Não precisamos viver debaixo de tacão de acusação, nem do inimigo, como há pouco falamos, que muitas vezes gruda na nossa cabeça e nos mantém escravizados por tanto tempo. E nem também dos pecados, que uma vez confessados, nós temos o total perdão, irmãos. Então, nesse segundo ponto, que é o inimigo para nós avançarmos de um chamado à santidade, ponto sério que envolve num inimigo que impede nosso avanço a um caminho de santidade, são os nossos pecados não confessados. Mas nós temos o caminho, irmãos. Confesse os seus pecados ao Senhor, confesse seus pecados aos irmãos, à família, confesse de joelhos diante do Senhor, lá na sua intimidade. Nós vamos ver uma revolução, irmãos e irmãs, porque começa na plataforma da humilhação. Esse é o ponto, esse é o caminho. Mas nós precisamos avançar, irmãos, para concluirmos o nosso encargo dessa noite. O terceiro inimigo que nos mantém, ou busca nos manter prisioneiros, para que nós não avancemos num caminho de santidade, num chamado de santidade, é o amor ou os laços com este mundo. Oh, irmãos, isso é terrível, isso é terrível. Pegue lá Gálatas capítulo 6, versículo 14, por favor. A palavra do Senhor, quão desafiante ela é, quão completa ela é, mas longe, diz Paulo, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Antes de nós falarmos um pouquinho a respeito dessa passagem, irmãos, se faz necessário dizer o seguinte: esse mundo no qual nós estamos inseridos, não um mundo físico palpável, mas no mundo enquanto sistema, é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual. Assim como Cristo é o cabeça, e Ele tem um corpo e se movimenta por esse corpo, Ele pode amar por esse corpo, Ele pode servir por esse corpo. Assim como Cristo tem esta realidade,
através do seu corpo, Satanás também é o cabeça e tem um corpo. E esse corpo pelo qual ele se mobiliza é o mundo. O meio pelo qual Satanás se movimenta, e tem os seus braços, pernas, mente, é esse sistema caído que ele mesmo criou. Então, esse mundo no qual nós estamos inseridos é sim uma realidade espiritual caída. E nós precisamos estar atentos a isto. Então, eu queria fazer essa abordagem inicial para entendermos que nós estamos envolvidos numa situação terrível. É o mundo, o sistema desse mundo, mas tem um príncipe que governa todas as ações desse mundo. E é um terrível inimigo que busca nos manter prisioneiros, nos manter ligados a ele. O texto que há pouco nós mencionamos, né? Longe de mim, diz Paulo, esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha um ponto de glória, um clímax de glória, que era a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ali ele encontrou duas experiências reais, profundas, e ele descreve nessa mesma passagem. Diz assim: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Então Paulo está tendo um vislumbre, uma visão do mundo, com uma cruz sobre ele, com um símbolo de morte, ou seja, não há absolutamente nada nesse mundo que possa cativar o meu coração, não há nada nesse mundo que possa atrair meu coração, absolutamente nada, pela qual o mundo está crucificado para mim, nada me atrai nesse mundo, estou morto para ele. Mas o texto não para aí, diz lá, vírgula, e eu para o mundo, significa que há uma cruz em Paulo, de tal forma que o mundo, quando olha para Paulo, não vê nada de atrativo nele. É um objeto estranho nesse mundo caído. Não há nada que possa atrair aí, nesta relação, nada. Paulo está morto para o mundo, assim como o mundo está morto para Paulo. E é esta experiência que nós devemos ter. Esta é a experiência que cada um de nós devemos ter individualmente, esta experiência coletiva que a igreja, o povo de Deus precisa experimentar. O mundo deve estar crucificado para nós, e ele, verdadeiramente, ele não significa mais nada, e nós também para o mundo, nós também não devemos significar nada para este mundo. Significa que nós devemos viver uma vida de testemunho genuína, nesse tempo do fim. Irmãos, mas onde está a diferença? Onde está a diferença entre nós como povo de Deus e este mundo? Como que nós podemos identificar? Ali vai um povo diferente, um povo que honra o Senhor. De que maneira? Senão por uma vida de santidade, por uma vida separada, por uma vida apartada, uma vida secreta, uma vida em profundidade diante do Senhor. Esta é a demanda do Senhor para o seu povo nesse tempo do fim. E temo no meu coração que nós, irmãos, não estamos respondendo adequadamente. Mas há uma palavra de promessa. O Senhor quer que verdadeiramente nós nos humilhemos diante dEle, para que nós o busquemos com sinceridade. E Ele está pronto a nos ouvir. Irmãos, que assembleia linda. Irmãos e irmãs aqui, eu sei que o coração de vocês amam o Senhor como todos, mas nós precisamos buscar a face do Senhor, para sermos uma assembleia diferente, uma assembleia santa, uma assembleia que possa testemunhar desse amor maravilhoso de Cristo, uma assembleia que vive em santidade, separada para o Senhor. Isso não está na capacidade de ninguém, a não ser do nosso amado Senhor. Ele já pagou um alto preço por nós. A edificação é por conta dele. Ele quer um caminho no nosso coração. Senhor, eis-nos aqui, faça um milagre. O Senhor sabe que se depender de nós, Senhor, o Senhor vai ter tanta dificuldade, mas não desista de nós. Leva-nos, Senhor, adiante. Ganhe-nos. Faça uma obra, Senhor, em nós. Vamos pegar o livro de Tiago, irmãos. Livro de Tiago, no capítulo 4. Veja o versículo 4, concernente ao que fala da relação do homem
com o mundo, a relação da igreja com o mundo. Veja, Tiago 4:4. A minha versão diz assim, infiéis. Há uma versão que diz adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, que palavra séria! Aquele que desejar ser amigo desse mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito sério. Só para que acrescentemos um pouco dentro dessa verdade, vá mais adiante um pouquinho, no 1 João, vocês sabem do texto que eu quero, capítulo 2, do versículo 15 a 17, observe mais uma palavra na perspectiva de João sobre o mundo. Não ameis o mundo, a partir do verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, olha que texto que é desafiador para nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do Pai não... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que sério. Olha que sério, irmãos. Então, vamos falar algumas coisinhas para depois fazermos uma comparação entre pecado e mundo, na perspectiva de Deus. Como que Ele vê isto? Se é que nós podemos dizer que há coisa pior do que um e o outro. Mas há uma avaliação interessante que a Bíblia faz nesse sentido. Mas até onde nós chegamos aqui, irmãos? Nós estamos falando então de 3 inimigos terríveis que operam, ou normalmente é conjuntamente, mas às vezes pontualmente em uma das situações. Mas os 3 inimigos são, Satanás com seus ardis, buscando nos manter prisioneiros e notoriamente, apenas, há tantas outras formas, mas notoriamente às vezes nos escravizando por meio da culpa, como foi dito. O segundo aspecto que nos mantém aqui prisioneiros, que não podem caminhar em direção à vida de santidade, são os nossos pecados não confessados, terríveis, nos mantêm agrilhoados, presos, em algemas. E o terceiro, que nós estamos considerando já na parte do fim, é o amor ao mundo. Esses 3 terríveis inimigos precisam ser derrotados. E eu antecipo, já foram derrotados pela obra perfeita de Cristo Jesus naquela cruz. Nós não precisamos viver debaixo desse tacão desses inimigos. Não precisamos. Nós podemos ser uma igreja que responda em santidade, de tal forma que o nome desse Senhor vai ser glorificado pelo nosso testemunho. Mas nós observamos aqui, aquele que ama o mundo, diz aí, o amor do Pai não está nele. O outro diz lá que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Voltem para Tiago capítulo 1. No capítulo 1, versículo 13 a 15. E nós já estamos indo para a conclusão, irmãos. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado interrompe comunhão. O pecado, ele, através de um pecado não confessado, não há possibilidade de termos comunhão com o Senhor. Como que eu vou atrever-me chegar diante do Senhor com pecados não confessados? Isso é petulância da minha parte. Então, pecado é interrupção de comunhão, é morte. É morte. É morte. Interrompe a nossa comunhão. Mas é interessante, então, observe que a palavra de Deus fala de amor ao mundo, nos faz inimigos de Deus. Agora, o que é pior? Vocês, os irmãos, veem. Os dois são terríveis. Gera morte e o amor ao mundo nos faz inimigos de Deus. Veja como a palavra de Deus é séria para nós, irmãos.
Então, nós tocamos constantemente esse mundo, a cada instante. Mas que o Espírito Santo nos guarde, irmãos. Que nós possamos tocar com a presença do Senhor em nós, com a vida de Cristo em nós, na direção, no governo do Espírito Santo, para que nós não sejamos, levados por este mundo. O Senhor tem buscado nesse tempo do fim uma igreja santa, irmãos, uma assembleia separada. Será que podemos dizer: Senhor, eis-nos aqui, faça de nós, Senhor, esta assembleia, faça de nós, Senhor, esse povo santo, em nome de Jesus. Eu diria nesse final, então, irmãos, que quando nós colocamos o pecado e o mundo, um ao lado do outro, nós podemos ver da seguinte forma: o pecado, ambos são danosos, são terríveis, esmagadores, malignos, mas o pecado parece-nos que ele é uma sujeira mais notória. Ou seja, pense uma camisa branca manchada de barro, de lama, uma tinta assim escura, azul escuro, preto. Então você vê naquela camisa branca imediatamente um contraste. Mas se você pegar um exemplo para entender o que é o mundo, o que acontece? Como é que a gente pode entender o mundo? O mundo é uma camisa colorida, várias cores, azul, vermelho, amarelo. É uma camisa até bonita de ver, porque o mundo tem essa característica, esse poder de trazer algumas coisas que parecem-nos que não são danosas, mas são pervertidas. Então, uma camisa manchada e uma camisa colorida, pecado e mundo, nós estamos diante de dois terríveis inimigos, os quais já foram vencidos pelo Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nele nós temos a vitória, irmãos. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos socorra, nos ajude, nos dê graça, e que Ele ache um caminho no nosso coração, para que nós, de fato, sejamos um povo que possa estar não só esperando, mas apressando a volta do Senhor. E sabe de que forma isso? Vivendo em santo procedimento em piedade, chamados à santidade. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. Maravilhoso Senhor, somos tão gratos a Ti. O Senhor tem sido paciencioso conosco, com Teu povo. O Senhor tem sido longânimo, misericordioso, esperado por nós. Amado Senhor, não desista de nós. Ache um caminho no nosso coração, Senhor. Estamos desejosos de viver uma vida que honra, que glorifica o Teu santo nome. Uma vida de santidade, que é só capaz pelo Teu Espírito Santo em nós. Nos entregamos todos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor.